Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz e a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. É o desejo do meu coração, é o desejo de Deus e é a Ele que nós vamos orar, pedindo que Ele nos dê agora entendimento da sua palavra, que Ele fale conosco, que Ele nos abençoe também na meditação da sua palavra. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, bom é, ó Pai, servirmos ao Senhor, bom é, ó Deus, estudarmos a Tua palavra, bom é sabermos que o Senhor, ó Deus, nos instrui no caminho que nós devemos andar, para que a nossa vida seja abençoada, para que a nossa família seja alcançada pela graça e misericórdia do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, para que essa ministração seja, ó Deus, um bálsamo para os nossos corações, uma direção, Senhor, para as nossas vidas. Em nome de Jesus, derrama sobre essa pessoa agora o teu amor, a tua paz, a tua bênção. Nós oramos assim porque cremos que o Senhor, ó Deus, tem bênçãos para dar, bênçãos que estão aí nas regiões celestiais e que certamente, ó Deus, elas estão disponíveis para nós, seu povo. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de todos nós, nos alimente com a sua palavra e nos traga ânimo para o nosso espírito, Senhor, nos traga disposição para cumprirmos aquilo que o Senhor está colocando diante de nós na sua palavra. E nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. O texto ao qual nós vamos meditar hoje se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Segundo livro dos Reis, no capítulo 4, a partir do verso 17. Diz o seguinte a palavra de Deus: Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com uns ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado? E ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com seu filho? E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Até aqui. E a pergunta é essa: vai tudo bem com você? Está tudo bem com você? Pensa numa conversa que não diz absolutamente nada, que não se chega a lugar algum quando a gente vai para uma pessoa, encontra com alguém, pergunta: como é que estão as coisas, como é que estão as coisas, está tudo bem? E a pessoa responde: está tudo bem. Não existe uma frase mais vazia de sentido do que essa conversa. Quando alguém diz que está tudo bem, ou é porque a pessoa está falando por falar, respondendo automaticamente, como a gente costuma fazer, ou então é porque não tem coragem de dizer a verdade, não quer se expor. Mas raramente isso realmente expressa o que se passa dentro de uma pessoa.
É por isso que hoje eu gostaria de explorar com vocês algumas considerações a respeito dessa expressão vai tudo bem ou está tudo bem. O que realmente significa isso que a gente fala? E depois que a gente der uma examinada, uma pensada, a gente pode tirar as nossas próprias conclusões para saber se está de fato tudo bem conosco. É um fato bíblico que Deus quer que nós vivamos bem. Ele nos dá diretrizes na sua palavra para que isso seja verdade para nós. Mas em que implica estar tudo bem? Tudo em si já é uma palavra muito abrangente e, portanto, muito difícil de ser abraçada na sua totalidade. Então vamos lá, eu queria examinar com vocês algumas nuances aqui. A primeira delas, estar tudo bem significaria estar de bem com a vida. Num tempo como esse que nós estamos vivendo, estar vivo já é um grande plus. No entanto, estar de bem com a vida já é uma outra história. O ser humano é um ser insatisfeito por natureza. Nada está bom e tudo não basta. Ou tudo está bom até que não esteja mais. A Sunamita, essa mulher aqui, ela tinha uma vida relativamente boa dentro daquele tipo de cultura. Ela era uma mulher casada, tinha uma vida financeira acima da média, mas não tinha filhos, e isso provavelmente a incomodava, ou a incomodou por muito tempo, mas aparentemente ela estava conformada com isso, até que o profeta Eliseu quis retribuir a hospitalidade dela. Até este momento em que o profeta ali prometeu um filho, a vida dela estava tranquila. A partir daí o sossego acabou. Uma preocupação que antes ela não tinha se instalou. E aquilo que nenhum pai ou mãe deseja que aconteça para os seus filhos, aconteceu. Passados alguns anos, o filho, o menino, faleceu nos braços dela. É praticamente impossível ficar de bem com a vida o tempo todo, a vida toda. A vida dessa mulher mostra isso. A minha vida, a sua vida, com certeza, também são prova viva disso. Estar de bem com a vida envolve muitas coisas. Não se pode ter o que se quer sem que isso cause algum problema, algum transtorno, algum revés. Não se pode ter filhos e pensar que vai passar o resto da vida sem preocupação, só curtindo a paternidade, a maternidade, e depois, quando os filhos crescem, esperando que eles retribuam da mesma forma, com o mesmo empenho que os pais tiveram para com eles. Também não se pode ter muito dinheiro e viver sossegadamente, como se não existisse gente interessada em arrancá-lo de você. Não se pode ser famoso sem que haja assédio daquele tipo inconveniente, porque artista gosta de assédio, mas tem gente que não tem noção e até nas piores horas elas querem incomodar. Mas supondo que uma pessoa tenha tudo o que sonhou, certamente ela vai ter que experimentar o lado ruim das coisas também. Eu me lembro que na minha adolescência, eu comentei com vocês aqui uma vez ou duas, não me lembro, que na minha adolescência e, portanto, na minha imaturidade espiritual, eu sonhava e até orava pedindo para Deus
para ver o mundo espiritual, mais precisamente os anjos, a glória de Deus, essas coisas que todo cristão gostaria de experimentar. Até que um dia, Deus, num pensamento, me fez rever essa aspiração. Foi como se uma voz dissesse dentro de mim o seguinte: você quer mesmo ver o mundo espiritual? Você tem noção do que isso significa? Você entende que uma vez que a sua visão se abra para essa dimensão, não são só os anjos que você vai ver? Tem certeza que é isso mesmo que você quer? Foi aí que eu retrocedi, que eu repensei esse meu desejo. Nós sempre achamos que vamos ter o que queremos, sem, em contrapartida, ter o lado obscuro, escuro e maligno que atua no mundo. Não dá. Junto com o trigo, cresce o joio. Junto com a alegria, vem os desapontamentos. Junto com o sucesso, vem a solidão do isolamento. Junto com o dinheiro, vem a desconfiança e o medo de perdê-lo. Junto com a euforia, vem a depressão. Junto com a vida, vem a morte. Por isso, estar de bem com a vida tem muito mais a ver com contentamento, tem muito mais a ver com estar satisfeito com o que se tem, com quem se está ou onde se está, do que com o que se deseja ou com o que se quer conquistar. Você está agradecido, agradecida pela vida que tem? Você está contente com a vida que tem? A questão não é se você tem tudo o que você deseja, mas se você está bem com o que tem. Aprendi a viver bem em toda e qualquer situação, escreveu Paulo aos Filipenses capítulo 4, verso 12. Esse é o segredo de se viver bem com a vida, sem comparações, sem ambições desmedidas, sem embaraços, porque a vida, assim como cada um de nós, é única. Cada um tem a sua própria vida e seria maravilhoso se pudéssemos vivê-la intensamente. Esse é o desejo de Deus. Então, primeira coisa estar de bem, ou estar tudo bem, significaria estar tudo bem com a sua vida. Você estar de bem com a vida. A segunda coisa, estar tudo bem significaria estar de bem consigo mesmo. Esse é um outro problema bem complicado, mais até do que estar de bem com a vida. E as pessoas, de forma geral, não estão de bem consigo mesmas. Elas têm problemas emocionais gravíssimos como resultado da queda. Alguns vão em busca de ajuda e na maioria das vezes é sem sucesso. Outros tentam ignorar o problema e alguns poucos acham o caminho. Quer a pessoa seja narcisista ou de uma baixa autoestima muito acentuada, e até o que fica entre uma coisa e outra, isso tudo revela que as pessoas não estão de bem consigo mesmas. Há muitas coisas mantidas às 7 chaves no coração das pessoas, e isso, apesar de parecer um mecanismo de defesa, acaba se tornando também uma prisão angustiante, porque ninguém suporta viver aprisionado, principalmente consigo mesmo. Muita gente enlouquece e até se suicida por causa disso.
Por que estás abatida, ó minha alma? Se pergunta o salmista no Salmo 42, verso 5. Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? E ele se faz essa pergunta por 2 vezes no Salmo. Mas o interessante é que ele não dá a resposta à pergunta. Não sei, talvez seja porque a resposta seja muito complexa ou realmente ele não soubesse qual seria a resposta. Mas o que ele faz é muito melhor do que uma resposta. É como se ele estivesse dizendo assim: eu não sei por que eu estou assim, mas uma coisa eu sei. Ele completa no Salmo: minha esperança está no Senhor. Espera no Senhor, ele diz, porque ele vai me tirar dessa. Há muitas incoerências e inconsistências nas pessoas, e é isso que nos deixa frágil, nos deixa quebradiço. E não é preciso muita coisa para desestabilizar uma pessoa emocionalmente. Manter o controle das emoções não é tarefa fácil. A sunamita, essa mulher aqui, parece ter sido uma pessoa que não se desequilibrava facilmente. Ela se manteve calma numa hora de extrema dor emocional e isso a fez raciocinar melhor e até levou-a na direção certa. E eu entendo que com certeza essa força veio do Senhor Deus. Uma terceira coisa a considerar aqui é que estar tudo bem significaria estar de bem com os outros. E é claro que quem não está de bem com a vida, que quem não está bem consigo mesmo, também não vai estar bem com os outros. Aliás, a gente acha que está do jeito que está por causa dos outros. Se não é por causa das pessoas, é por causa de Deus que eu estou assim, ou é por causa do diabo, foi o diabo que me fez isso. Até o Sartre disse que o inferno são os outros. Os outros é que são o problema. Philip Yancey, num dos seus livros, cita uma frase de um autor anônimo que diz assim: viver com os santos nos céus, ô glória! Viver com os santos na terra, bem, isso é outra história. Gente, convivência não é algo fácil. E isso desde o princípio da humanidade. A primeira família da Bíblia já descambou logo no início e daí para frente o que prevaleceu foi a tolerância, mas nunca mais a mesma convivência pacífica, amorosa, inocente, sem preconceito, nunca mais. Estar de bem com os outros significaria aceitar de boa as atitudes dos outros, os comportamentos dos outros, as crenças dos outros, a cultura dos outros, a maneira de pensar dos outros, e isso não expressa a realidade. Paulo coloca essa questão da seguinte maneira em Romanos 12, 18. No que depender de vocês, procurem viver em paz com todos. E no verso 20 de Romanos 12, Paulo cita Provérbios 25, 21 e 22. Ele reproduz, o texto de Provérbios, que diz lá que se o seu inimigo tiver fome, é para lhe dar comida. Se ele tiver sede, é para lhe dar de beber. Porque agindo assim, você deixará o seu inimigo, a pessoa que não gosta de você, numa situação muito constrangedora. E Deus vai te abençoar por isso. As coisas que Deus nos dá, gente, como diretrizes,
não são fáceis de atender, porque elas se chocam com o nosso ego, elas se chocam com o nosso desejo de retribuir, de vingança. Isso é muito forte em nós, mas o mal só pode ser vencido com o bem. É isso que Paulo completa em Romanos 12, no versículo 21. Então, como a gente pode ver até aqui, o tal do está tudo bem não está tão bem assim. Talvez você esteja de bem com a vida que tem, mas não esteja bem consigo mesmo ou com alguém. Eu já atendi gente que tinha uma vida maravilhosa segundo o testemunho da própria pessoa. Nossa, eu tenho tudo, meu marido é uma benção, meus filhos são uma benção. Mas por algum motivo que a pessoa não conseguia fazer o link, ou não queria me dizer, não sei, a pessoa é extremamente infeliz consigo mesma. Tinha tudo, mas era infeliz. Pode ser também que você ache que esteja bem com as pessoas, até que não esteja mais. Coisas acontecem e sentimentos e impressões mudam. Aquilo que era tão bom e bonito ontem pode não estar mais assim hoje. Como superar essas coisas? A última coisa que eu quero que você reflita comigo: para ficar tudo bem, é preciso primeiramente estar bem com Deus. Eu deixei essa por último, mas é aqui que a coisa acontece de fato. Como preguei para vocês no domingo, a raiz dos nossos problemas é estarmos desconectados com Deus, ou desconectados de Deus. Se não estamos bem com Deus, a vida vai ser uma droga, a gente vai se odiar, e os outros deveriam ser varridos da face da terra. Eu quero frisar uma coisa aqui, que muita gente pode não concordar, mas é a minha maneira de ver as coisas. Muitas pessoas vêm até mim dizendo que não estão bem, que a vida não está indo bem, que essa pessoa ou essas pessoas estão muito depressivas, que elas não estão se dando bem com as pessoas. Mas é curioso o fato que as pessoas que dizem isso para mim, elas sempre querem ressaltar o seguinte: mas eu estou bem com Deus. Meu querido, minha querida, não se iluda. Se é assim que está a sua vida, se você não está de bem com a vida, se você não está bem consigo mesma, se você não está bem com os outros, eu tenho que te dizer, você não está bem com Deus. Quando se está bem com Deus, tudo mais são meros detalhes. A vida tem um colorido diferente, você fica em paz consigo mesmo, e os outros também não conseguem roubar a sua paz. É isso que diferencia uma pessoa da outra, o fato de Deus estar na vida dela de fato. Com certeza, é impossível uma pessoa ter o hábito de ler a palavra de Deus e não ser transformada numa pessoa melhor, não ter a sua vida transformada para uma vida melhor. É impossível uma pessoa ter o hábito de andar com Deus e não ficar mais parecida com Ele, mais compreensiva, mais misericordiosa, mais amável, mais amorosa. É impossível uma pessoa ter o hábito de falar com Deus e não assimilar a fala dele. É impossível estar de bem com a vida, estar de bem consigo mesmo, estar de bem com os outros, sem que primeiro se esteja bem com Deus. E estar bem com Deus vai muito além de participar de cultos, vai muito além de ser dizimista e ofertante, vai muito além de fazer obra de caridade. Eliseu, o profeta aqui do texto, só pôde abençoar essa mulher, a sunamita, uma segunda vez, porque ele andava com Deus, ele falava com Deus, ele vivia com Deus
vivia para Deus. Toda essa palavra que nós tivemos aqui se baseou na frase da sunamita: está tudo bem. E ela foi uma mulher notável pelo seu equilíbrio emocional, pela sua fé. Mas eu quero desafiar você a um patamar mais acima. Quero desafiar você a ser como Eliseu. Alguém que, quando abre a boca, o milagre acontece. Alguém com quem Deus fala, alguém com quem as pessoas podem contar nos seus momentos de tristeza profunda, alguém cuja vida que tem com Deus atrai a admiração das pessoas. Aí sim você poderá dizer como quem tem autoridade espiritual vinda do céu a quem quer que te perguntar se tudo vai bem. E você vai poder responder com propriedade: vai tudo bem. Eu estou de bem com a vida, estou de bem comigo mesmo, estou de bem com os outros, independentemente deles estarem bem comigo, porque eu estou de bem com Deus. Sabem o que Eliseu tinha que muitos de nós, ou a maioria, a grande esmagadora maioria de nós não tem? Fome de Deus. E quem se alimenta de Deus tem poder e autoridade, tem vida e vida em abundância. Deus quer que você tenha uma vida que vai tudo bem. Deus quer que você esteja bem consigo mesmo, consigo mesma. Deus quer que você tenha uma vida naquilo que depender de você, bem com os outros. Mas para isso, antes de tudo, a sua vida tem que estar de bem com Deus. A sua vida tem que estar no altar de Deus. Você tem que estar bem com Deus. Deus não tem um compromisso conosco no sentido de salvação. Deixa eu ver se eu explico melhor isso aqui. Deus não nos chamou para sermos salvos. Deus nos chamou para sermos santos. Santificação é o propósito de Deus na nossa vida. É lógico que ninguém pode ser santo sem ser salvo. Mas o propósito de Deus é nos deixar mais parecidos com Jesus a cada dia que passa. Para que, o quê? Para que a gente vá para o céu? Não, para que a gente, em primeira instância, tenha uma vida mais abençoada aqui na terra. Para que as coisas do mundo não nos atinjam tanto quanto tem nos atingido. Para que aquilo que os outros têm não mexam tanto com a nossa alma como mexe. Para aquilo que a vida faz conosco, para que essas circunstâncias ruins que vivem nos assediando não mexam tanto conosco como tem mexido. Uma vida no altar de Deus é a melhor coisa para cada um de nós. Deus quer isso de você, Deus quer isso para mim, Deus quer isso para todos nós, que a nossa vida seja uma vida extremamente abençoada, para que nós sejamos pessoas abençoadoras, com autoridade, com poder, para desfazer aquilo que o mal está tentando fazer na vida das pessoas, para que a gente tenha autoridade para proclamar a bênção sobre a vida dos outros, em nome de Jesus, para que você tenha autoridade, poder para proclamar a bênção sobre a sua própria vida, sobre a sua própria casa. Que Deus te abençoe, coloque a sua vida no altar do Senhor. E na próxima vez que a gente se encontrar, se Deus assim nos permitir, eu sei que você estará mais plena do poder do Espírito Santo na sua vida. Até a próxima.